Olá, a gente está de volta no nosso curso de distribuição de renda e pobreza, agora com o módulo 7, que a gente vai discutir aqui alguns modelos, alguma visão a respeito do desenvolvimento local e os problemas locais dos fluxos de renda e pobreza, como é que a gente sai dessa armadilha. E para isso a gente vai trazer aqui para o nosso curso algumas pessoas que vivenciam, que têm experiências em loco nessas localidades, ou o Igor, que virá para a próxima aula discutir agricultura familiar, sendo ele um agricultor pequeno. E eu trouxe aqui hoje a Roberta Muniz, que foi aluna nossa aqui no Instituto de Economia, está graduada há uns 5 anos, né, Roberta? E de lá para cá você acumulou várias experiências na sua formação e por ter participado de algumas instituições que trabalham com desenvolvimento econômico, seja regional, seja local. Eu queria que, antes da gente conversar um pouquinho sobre as suas experiências propriamente ditas, eu queria que você se apresentasse um pouquinho para os nossos alunos, no sentido de compartilhar como é que você chegou nessa área de desenvolvimento local, de fluxos locais, de renda, e por que isso te interessa tanto, e por que você, inclusive hoje, está empreendendo em termos locais no seu novo projeto. O que te leva a ser tão apaixonada por esse assunto de desenvolvimento local e o que te move no final das contas? Conta pra gente, compartilhe e fique à vontade, tá? Muito obrigado pela sua presença no curso, Roberto. Obrigada, eu que te agradeço a oportunidade. A primeira fala minha, eu acho que como sempre não é muito diplomática, é sempre um pouco mais polêmica, porque eu escolhi a graduação em economia. Eu não escolhi para trabalhar para o sistema, eu escolhi para transformar o sistema. Então é esse o motivo de eu trabalhar com políticas públicas e de eu estar escolhendo a área de desenvolvimento. Depois que eu me formei, eu passei no concurso público para Sudão, eu fui trabalhar na Coordenadoria de Estudos e Projetos Especiais da Sudão, Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia. Já é uma experiência, assim, em termos de estágio, eu trabalhei na EBX, Instituto Nacional de Desenvolvimento Gerencial, então eu tive um pouco mais dessa visão de empresa e com que eu não gostaria de trabalhar pelo resto da minha vida. E eu fui para o norte, né, para a Amazônia, e aí você vê que é outro Brasil. Para começar, quando a gente fala em trabalho, em dados, como você tem a informação, aprender o local, lá você não aprende, lá não tem morte, lá não tem registro de óbito. Lá é paraíso se você pegar os dados, porque simplesmente não tem registro, não tem dado. E a própria vivência local, a cultura, as pessoas é completamente diferente. Então esse primeiro choque de realidade já faz você ver que geralmente quem mora no Sudeste, quem não tem a vivência de Norte e Nordeste, não sabe o que é Brasil. Agora, isso é muito importante para o curso, gente, que a gente vem chamando a atenção desde o primeiro módulo, os 2 primeiros módulos, da questão do caráter multidimensional do problema de desigualdade e pobreza. E, obviamente, o caráter regional e local ganha uma dimensão muito forte. É exatamente isso que a Roberta está valorizando aqui com a fala dela. Eu acho até legal colocar para vocês, eu morei em Belém, né, e as pessoas falam comigo, eu brinco até com os meus amigos, eu digo, gente, eu não andava de cipó, porque as pessoas falam comigo como você está na Amazônia e você está na floresta. Belém é uma metrópole. Não sei nem se cabe esse tipo de comentário aqui, mas eu malhava na companhia atlética, eu saía para Pink Elephant. Tem tudo isso em Belém. Tem shoppings enormes, tem boate, tem academia. E as pessoas não conhecem. Ao mesmo tempo, tem cidades dentro da Amazônia que viam televisão e achavam que era um robô, achavam que era um bicho. Não sabiam o que era aquilo, não conheciam uma televisão. Eu fui para lugar que eu fui de canoa, em pé, não dava nem para sentar. De salto alto, de roupa executiva e de canoa. Então, assim, você vê esse contraste do que é trabalhar no Sudeste, do que é trabalhar no Sul, que é um lugar bem mais desenvolvido em termos de cidadania, né, de consciência da população. E o que é trabalhar no Norte e no Nordeste, você vê que a gente tem coisa demais para fazer dentro do Brasil antes de começar a pensar em experiências externas. Porque as pessoas sempre me perguntaram, eu trabalhei agora há pouco tempo, eu estive nos Estados Unidos, eu fiquei morando 4, 5 meses lá trabalhando, e as pessoas colocam para mim, mas você não pensa em sair do Brasil? Penso. O dia que a gente tiver um mínimo de igualdade, de condição, de desenvolvimento, de redistribuição alocativa de base aqui, para começar a pensar em crescer, aí eu começo a pensar, antes a gente tem muita coisa para fazer aqui. Muito bem, essa é uma introdução absolutamente importante até para os alunos terem uma noção de como é que o Brasil é um país complexo, multidimensional, multifacetado
cheio de desigualdades regionais, e você experimentou isso, né? E o Igor também vai compartilhar um pouquinho dessa visão dele do Sul, de ser pequeno agricultor. Agora, é curioso, Roberto, que no material que você vai compartilhar com os alunos do curso, que você preparou, você, por ter trabalhado em algumas cidades focalizadas, seja em Minas ou seja no Pará, você traz à tona esse conceito de economias monoindustriais. O que significam essas economias? Vamos tentar, em caráter bem didático, tentar explicar para os alunos do curso o que são essas economias monoindustriais, porque eu, por exemplo, já falei aqui nos módulos de pobreza e desigualdade que existem alguns milhares de municípios no Brasil que são sem produção, ou seja, nem monoindustrial são. Então conta pra gente por que esse foco e por que isso é tão interessante para o estudo do desenvolvimento local. Eu acabei parando a parte da minha trajetória profissional na Sudão, depois eu passei a trabalhar com os projetos de desenvolvimento local, de aporte de RSE de grandes empresas. E aí eu coloquei esses exemplos que eu estou trazendo no material, são do quadrilátero ferrífero e do Vale do Rio Doce, qual é a empresa vinculada, todo mundo sabe, e de Carajás, Canaã dos Carajás, no Pará. E aí a gente tem essas economias monoindustriais, onde geralmente você tem toda a economia da cidade girando em torno de uma atividade que geralmente não é nem de um segmento completo, né? Quer dizer, não é nem de uma cadeia, é de uma partezinha da atividade. Então, as cidades que eu coloquei ali, o quadrilátero ferrífero, que inclui Barão de Cocais, Mariana, e eu coloquei junto Catais Altas, que na verdade é uma cidade acessória, mas é por onde passa a FBM, a Estrada de Ferro Vitória Minas, e ela passa também por Resplendor, que aí é já no Vale do Rio Doce, chegando perto do Porto no Espírito Santo, por onde é escoado o minério de ferro para exportação. E Resplendor e Catais Altas são duas cidades que têm características diferentes, mas que são uma boa ilustração disso, de uma economia acessória, da atividade acessória. Em Barão de Cocais, em Minas, em Mariana, fica Santa Rita do Urão, que é onde tem uma das minas, uma das maiores minas de minério de ferro, próximo de onde teve o desastre, tudo isso. E Barão de Cocais tem uma outra grande mina. Então, e Canaã dos Carajás, né, uma das maiores minas do Brasil. Então, são áreas que estão completamente focalizadas nessa atividade. Você tem uma atividade no setor secundário, que é o que move a economia, e você tem a população local toda dedicada a funções terciárias, prestação de serviço de baixa qualificação, de baixíssima remuneração, às vezes sem remuneração, completamente dependente dessa atividade. Deixa eu te fazer uma pergunta, até porque pode ser uma pergunta do aluno do curso. O fato de ser uma atividade, uma economia monoindustrial e altamente dependente de uma única atividade, sem inclusive ter se desenvolvido de uma cadeia. Então, eventos graves como o de Mariana, do desastre, são absolutamente devastadores no sentido inclusive de aniquilar a economia local. A economia local já basicamente não existe, porque não existe uma base econômica sólida. O que existe ali, o que você vê, são atividades sendo prestadas em caráter acessório àquela atividade que é a que caracteriza a monoindústria, né? Aquela atividade industrial focal. Geralmente não se produz alimento nessas cidades. Você compra caro o alimento que vem de São Paulo, dentro de Minas, que é buscado na Ceasa de São Paulo, né, de Ribeirão Preto, e você não produz localmente. E isso daí é uma questão essencial que talvez eu esteja antecipando, mas a gente acaba falando sobre tudo junto e fica difícil, né, desvincular. Mas porque é uma coisa que me choca, você tentar trabalhar, por exemplo, eu vou trabalhar atividade primária, eu vou trabalhar agricultura num lugar que tem uma formação institucional e de costume tipicamente urbano. Então não adianta você implementar uma estufa para agricultura num lugar onde as pessoas não têm interesse em desenvolver esse tipo de atividade. E as pessoas praticam atividades tipicamente urbanas, estão voltadas para essa, mas aí ao mesmo tempo elas não têm qualificação, elas não têm especialização. É uma mão de obra, vocês vão ver nos gráficos, você tem mais de 50%, de 60% na maior parte dessas cidades, de mão de obra sem ensino fundamental completo. Você vai chamar atenção, eu até ia valorizar isso mais adiante, como você já alertou, mas você chama atenção nos seus trabalhos, nos slides, sobre o papel da capacitação da mão de obra.
você dá um caráter central a esse problema. O que você quer dizer com isso? Pois é, eu achei importante colocar isso, inclusive quando eu estou introduzindo o conceito de mão industrial, por isso, porque onde você tem uma mão de obra sem qualificação, como está expresso ali nos slides, né, que não tem nível fundamental completo, eles não têm potencial empreendedor, eles não têm autonomia, eles não têm conhecimento técnico, eles não têm recurso para investir em outro tipo de atividade. Então você vai ter realmente uma mão de obra completamente condicionada para prestar aqueles serviços acessórios, e quando você precisa de um funcionário qualificado, quando você precisa de um profissional com uma capacitação específica, você acaba buscando fora da cidade. Uhum. Então isso é muito importante, porque quando eu colocar os primeiros slides de mostrar a diferença do PIB per capita e da renda per capita, você vai ver que o PIB per capita é extremamente superior à renda per capita. E PIB e renda não deveria ser. Mas por quê? Porque o PIB a gente está falando da ótica da produção. Então você está falando do que é produzido ali dentro, bens e serviços. E a renda, você está voltando ali naquele conceito macro de produto nacional. Então quer dizer, você está desconsiderando essa transferência. E a maior parte da renda não fica na cidade. Uhum. A maior parte da renda vai na forma de lucro, dividendo, ou mesmo do funcionário, que é um funcionário daquela grande empresa, daquela grande indústria que caracteriza a atividade monoindustrial, mas ele nem sequer reside na cidade. Perfeito. Ele nem sequer frequenta aquela cidade. Perfeito. Ele não trabalha todo dia ali dentro, ele não consome ali dentro, ele não movimenta, ele não gera circulação, fluxo interno de renda. Uhum. Ele vai consumir lá fora com dinheiro, com recursos que ele expropriou da cidade, que ele levou para lá, e para o morador, para o residente, não fica nada. E aí você, nos slides, na sua apresentação, justamente você está trazendo conceitos, são conceitos já estabelecidos das contas nacionais, mas tem um que é mais específico. Você, por exemplo, usa um que é das contas nacionais, que é o valor adicionado bruto. E você também usa um outro conceito, que é o valor adicionado fiscal. Qual é a diferença entre um e o outro? Por que você chama tanto atenção para essa importância? Essa questão dos recursos tributários tem a ver com isso, fiscal? Tem a ver, para começar, com o interesse dos municípios, do Estado dos municípios, em implementarem aquela atividade ou não. E, na verdade, com o interesse que as empresas acabam atendendo, que geralmente é político e não social. Então, o que rende, em termos de valor fiscal, que é o que rende para o setor público, acaba sendo a maior preocupação e o fator decisivo para você implementar ou não. Ou seja, a política de desenvolvimento ali. Não é exatamente olhar para aquele lugar eu preciso desenvolver. Tem que saber se o potencial de dar retorno fiscal... Essas atividades de economia de base, elas não rendem tanto para o Estado. Uhum. Elas não rendem tanto para o setor público. Então, quando você tem uma grande indústria instalada, e por isso a gente fala em monoindustrial, você tem uma receita monumental. É isso que interessa a eles. Esse repasse de base para a população e essas atividades de fomento desde do cerne da economia e do que vai realmente gerar fluxo de circulação interna de renda, eles rendem muito menos. Vocês estão notando como esses últimos minutos de discussão nossa aqui apontam para um reforço de concentração de renda na mão de alguns e de falta de distribuição de renda para a maioria da população local? Porque você está dizendo isso, no fundo sobra muito pouco dinheiro para quem é o local, você tem muitos vazamentos e tem muita concentração de recursos lá. Quer dizer, isso é um problema visível, né? Latente. Você pega, inclusive isso vai estar nos slides, na parte mesmo que eu vou introduzir sobre os slides, mas quando você fala, eu acho interessante colocar isso agora, quando você fala, por exemplo, em Canaã dos Carajás, você olha e dá agonia, porque você vê isso de cara, né? Você vê a desigualdade na sua frente estampada. Quando você pega, por isso eu coloquei, por exemplo, Catas Altas e Resplendor, como eu te falei, que são cidades acessórias, não é tão latente, não é uma coisa tão desesperadora, porque a cidade inteira é pobre. Uhum. Você não vê... Por quê? Porque esse cara, que é o funcionário qualificado, que é o que foi levado para a empresa, etc., como eu disse, ele não reside ali, ele não circula ali, ele não fica ali. Então você tem coeficiente de Gini muito mais baixo, você tem uma concentração muito menor da renda, porque você tem uma pobreza muito maior. Uhum. Mas, na realidade, por que a concentração da renda é menor? Porque a renda nem ficou na cidade. A desigualdade é gritante. A desigualdade é exatamente porque a concentração da renda, a renda veio para o Sudeste, a renda veio para as grandes metrópoles, a renda foi para as capitais. E ali, para a população local, perfeito, o que ficou não foi a renda. Então você tem uma desigualdade menor porque você tem uma pobreza generalizada. É muito curioso isso que a gente está apontando agora e por isso que ficou para a parte final do curso. Olha que curioso. A gente começou discutindo
desigualdade pessoal, a renda familiar, e trabalhamos o índice de Gini para discutir diferença de resultado de renda entre famílias. Depois a gente fez uma aplicação, o ex-Gini, que foi a aula do Fábio Bentes, para discutir desigualdade entre os países, a estrutura produtiva entre países. E agora você está discutindo a aplicação do índice de Gini local, para as cidades pequenas, e aí você consegue interpretar o tamanho da desigualdade, né, E eu acho que a insuficiência dos índices mesmo dos dados secundários, dos dados oficiais, eles até por uma questão de necessidade de padronização, de comparação, etc., eles não aprendem a realidade local. Você não tem como dizer que um lugar é mais desigual ou menos desigual simplesmente pela informação que é oferecida pelo dado oficial. Você tem que ir lá, você tem que conhecer. Se você quer transformar uma realidade, se você quer trabalhar com desenvolvimento, você tem que se envolver. Agora, nos slides você vai apresentar os números, e isso está visível. A minha pergunta é tão simples quanto essa. Você concorda que aqueles números daquelas cidades que apontam muita pobreza, você viu aquilo lá, aquilo foi refletido, é reflexo de uma realidade local? Sem dúvida. Eu acho que essa realidade no Brasil ninguém vai discutir, né? Existe, e qual menor é o município. E aí, Roberto, eu queria desenvolver contigo essa ideia de que você vai... Bom, o município ou a economia é monoindustrial. Aí você, em um determinado momento, vai tentar tratar como sair dessa armadilha. Aí você vai sugerir a diversificação econômica da atividade local. Isso. Como é que você vê alternativas e saídas para isso? O que você sugere? Eu queria que você compartilhasse um pouquinho dessa tua visão e dessa sua experiência, porque você pensou esse assunto, você pensou em aplicações para esse assunto. Compartilhe com os alunos do curso como é que seriam essas possíveis alternativas ou saídas. Pois é, como eu falei, a primeira coisa que a gente tem que trabalhar é em relação às características locais. Característica natural, geográfica, qual é a vocação econômica daquele lugar, o que você pode produzir, você pode falar em atividade primária, se você tem muito recurso mineral, se você tem muito recurso vegetal, o que você vai explorar, a biodiversidade local. Agora, você tem que ter isso atrelado à instituição, ao poder político, né, ao corpo político, ao que você vai ter fomento, ao que você vai ter recurso, ao que você tem de capacidade de financiamento. Você tem que trabalhar isso atrelado ao desejo e à expectativa da população. Cultura e costume e desejo e expectativa da população. Senão ela não vai entrar... Tem que ser extremamente participativo e colaborativo no processo. Tem que ser em rede, tem que ser envolvendo todos os setores da sociedade. Senão você não vai ter alguma coisa efetiva. E você tem que pensar que esses municípios são pobres. Então, em geral, a gente está falando em manter a circulação interna de renda, né, no modelo de economia mais fechada, quer dizer, você tentar trabalhar com o próprio fornecedor local, você tentar trabalhar com a mão de obra local, você capacitar a mão de obra para você poder usar a mão de obra local. Agora, você tem que pensar que você precisa de um afluxo de renda externa entrando ali, porque são economias muito pobres. Então é política pública mesmo. É política pública e você tem que ter sempre essa visão local, interna, intra e inter. Okay. Porque você tem que ver o que é o diferencial daquele município para você tentar usar os municípios vizinhos para gerarem um afluxo de renda ali para dentro. Eu queria aproveitar, quer dizer, você vê possibilidade de solução de mercado para isso, ou realmente a política pública é mais central? Eu vejo solução de mercado. O que eu procurei trabalhar... Eu não trabalhei com o setor público. Perfeito. Todo o meu trabalho foi voltado para o setor privado. Perfeito. Então foi exatamente buscando tem todos esses exemplos, vão estar disponíveis no material, mas um que não é o que eu mais gosto, mas o do soro do leite. A gente tem em Minas Gerais, né, produção de queijo de Minas. O resíduo do soro do leite é tóxico, tem um custo em termos de saneamento altíssimo, inclusive para o poder público, no tratamento do abastecimento de água, de esgoto, né? É altamente contaminante, etc. E você tem, eu vou até brincar aqui para as pessoas fazerem academia, o whey protein, mas é exatamente a proteína isolada do soro do leite que a gente importa, que é caríssimo. E é caríssimo, aquele pacote custa R$200, aquela lata, né? E é o mesmo soro que a gente tem um custo enorme, que o poder público tem um custo enorme para tratar, porque é tóxico. Entendi. Meu Deus do céu, como a gente não aproveita isso? É a mesma coisa com biodigestão anaeróbica. Os bichos, os suínos, os bovinos, colocam lá os dejetos, isso contamina e tudo mais. Se você pega isso, coloca em esterqueira e coloca num biodigestor, você gera biofertilizante e ainda gera energia.
Quer dizer, é uma coisa incrível, você tem que usar os recursos disponíveis. É o que os europeus fazem, é o que os países desenvolvidos fazem, e que a gente ainda falha miseravelmente, né, Roberto? Eu queria só voltar nesse ponto que você falou, então, solução de mercado. É um produto que vai ser demandado, é um produto que é demandado, que é comprado caro, é um produto que você compra na loja porque Ou seja, o próprio sistema privado que olha ali no nicho, os empreendedores privados que olham ali um potencial poderiam aproveitar ou criar sistemas de aproveitamento e de coleta desses resíduos do soro do leite para poder aproveitar. Exatamente. Você ataca o problema ambiental. A matéria-prima gratuita. Exatamente. Para eles, a matéria-prima sem custo. Okay. Eles só precisam de uma tecnologia que é uma planta de produção de escala altíssima, rendimentos de escala monumentais. Quanto mais você trabalhar aí, você tem uma quantidade aí de resíduo do leite absurda e você vai produzir cada vez mais, você vai lucrar cada vez mais. É economicamente extremamente eficiente, sem custo de matéria-prima, como eu falei, e só não é feito porque falta alguém ir lá e fazer. Entendi. Então, assim, é repleto, todos os slides mostram isso, né, na parte que eu falo das minhas experiências, dos projetos que eu recomendei. Todos eles não têm caráter assistencialista, não foram feitos como é uma coisa que você precisa fazer para ajudar a população. Foram feitos para uma pessoa que queira investir, que queira empreender, tem aqui uma mina de ouro. Você tem recurso para o mercado absorver a sua produção, para você lucrar. Vem. Entendi. E a maior parte das pessoas não vai porque não conhece. Ou seja, você está indo, e é muito legal ter essa visão, porque a gente até agora estava muito centrado em política pública como um mecanismo de combate à pobreza e à desigualdade. O que você está dizendo é que existem soluções de mercado. O que eu estou dizendo é exatamente que o mercado precisa trabalhar junto com a sociedade. Exato. A gente tem que romper essa dicotomia. A gente tem que parar de achar que ou você trabalha socialmente ou você trabalha pelo desenvolvimento. Você só vai ter desenvolvimento se você desenvolver desde a base. O social é investimento. Aí, já caminhando para o fim dessa nossa conversa inicial, Roberta, eu queria valorizar novamente aquela questão da capacitação da mão de obra, porque você fala que isso seria uma ferramenta de inflexão do processo de perpetuação da dependência econômica e desigualdade social. Fala aí para os nossos alunos o que você quer dizer com isso, porque é uma frase forte. O termo perpetuação foi escolhido a dedo, porque é isso que você vê, você enxerga desde a comunidade da favela do Rio de Janeiro, a pequena cidade rural, a pequena cidade urbana. As pessoas reproduzem a condição familiar que elas conheceram. A gente falou muito sobre isso no módulo 1 e 2, que é a herança familiar. Pois é. E elas, primeiro, elas não pensam, elas não têm essa expectativa de transformação. Segundo, elas não têm know-how e recurso para isso. Então, se você tem uma cidade onde você não tem ensino médio, onde você não tem ensino técnico, onde, cara, para cursar o ensino médio precisa ir para a cidade vizinha, fica muito difícil aí pensar em desenvolvimento. Ao mesmo tempo, se você pensa mesmo em ensino superior, etc., mas o cara não vislumbra essa possibilidade, você chega para ele e você fala, você vai levar 5 anos para fazer um ensino médio, mais 5 anos para se formar, ele pensa, daqui a 10 anos eu não sei nem onde é que eu estou, ele não dá continuidade. Você precisa mostrar para ele o que ele precisa fazer. Você precisa ir aos poucos. Você precisa capacitar tecnicamente. Você precisa colocar ele para exercer, iniciar uma carreira pela qual ele se apaixone, se motive, veja que ele é capaz. Então você precisa desenvolver o mercado de trabalho, você precisa qualificar a mão de obra, você precisa mostrar para ela que ela é capaz e você precisa oferecer a oportunidade e ir oferecendo essa oportunidade de uma forma que ela vá entrando no cerne da sociedade. Tanto no sentido mesmo de costume cultural, quanto no sentido de oportunidade, porque o cara não pode parar de trabalhar, ele morre de fome sem parar de trabalhar. Agora, ele pode trabalhar dentro da carreira que ele quer seguir, ele pode se desenvolvendo, estágio técnico, programa de capacitação de jovem aprendiz. E como é que você vai aproveitar aquela indústria, que a gente caracterizou aqui do monoindustrial, que tem recurso, tem dinheiro, tem atividade, função de sobra, que está trazendo mão de obra de fora, que está trazendo, às vezes, a mão de obra técnica de fora, de nível médio, poderia estar desenvolvendo localmente. Ela pode, a própria empresa pode desenvolver um programa de capacitação, nada melhor para ela. Ela vai ter um funcionário formado com todos os vieses e necessidades e especificidades da sua atividade. Então, tentar trabalhar isso, porque o cara que começou a trabalhar ali, depois vai trabalhar em outro, depois vai abrir o negócio dele. Ele começou numa função administrativa e ele hoje é um empreendedor e tem seu próprio negócio e vai empregar mais gente e vai colocar mão de obra ali. Então, romper, exatamente por isso eu chamei de inflexão, nesse sentido, romper essa trajetória retroalimentada de não, mas eu não sirvo para isso não, mas isso daí é uma coisa, isso é para quem tem estudo, essa frase é tão comum. Eu não tenho estudo, isso é para quem tem estudo. Estuda. Estudo como? Aqui, tá aqui.
estuda à distância, faz ensino semipresencial, você falou dos meus próprios negócios, então, pois é, por aí. Mas é isso, é você tentar desenvolver a mão de obra e para atender aos negócios que já existem, para gerar novos negócios. Perfeito. Roberta, eu não tenho palavras para te agradecer essa sua presença, essa nossa conversa. Roberta ainda vai fazer uma aula inteirinha explicando determinados aspectos mais específicos do desenvolvimento local. Mas a gente está no módulo 7, esse módulo 7 a gente discute essas experiências locais de desenvolvimento e pobreza. Roberta, muito obrigado pela sua presença no nosso curso, é uma honra para a gente tê-la aqui, é uma honra saber que o Instituto de Economia forma a gente com esse tipo de perspectiva, com essa visão de transformação da sociedade, com essa vontade de empreender socialmente em favor daqueles que mais precisam. Muito obrigado, Roberta. Não tenho nem palavras para te agradecer a oportunidade, agradecer a todo mundo que assistiu e pedir desculpas por todo o meu nervosismo, mas colocar isso, que é muito importante para quem quer trabalhar com desenvolvimento, se envolver. Não sair da abstração, sair do universo didático. Ir lá, conhecer as pessoas, conhecer a realidade, saber aonde pode transformar em cada cidade, porque cada uma delas é diferente, a população é diferente, as oportunidades são diferentes, cada gargalo se transforma em uma oportunidade. Então a gente tem que tentar trabalhar isso, e de resto é uma honra sem igual. Muito obrigada. Obrigado, gente. Lembrem-se dessas noções sobre a importância do contexto local. Isso é fundamental na discussão de todos os temas importantes, econômicos e sociais para o país. Até a próxima aula. Um abraço.